dando sequência aqui em nossos vídeos, nossa série Integrações Cloud. Hoje iremos falar da integração cloud com o Gmail. Primeira parte que a gente tem que entender é como fazer essa integração, né? Então, eu estou aqui na minha tela do cloud, relembrando aqui, reforçando, a gente tem que ter uma assinatura, né? Ou a Pro, a minha no meu caso aqui é a Pro. Então, como é que a gente faz essa integração? Eu vou trabalhar nesse e-mail aqui, ó. Esse é um e-mail que eu uso, uma empresa de tecnologia que eu tenho, rsptecnologias@gmail, tá? E aí qual que é a ideia central dessa integração? Quando você integra uma IA a um e-mail, ele vai ser um assistente para você, ele vai ter acesso à sua conta de e-mail. Então, ele vai ser um assistente, a ideia é ele ser um assistente, varrer e-mails, redigir e-mails, conferir e-mails, sinalizar e-mails, gerar organização desses e-mails. Como é que eu faço essa integração? Eu vou vir aqui, ó, no usuário aqui da tela do cloud, né? Estou num browser aqui, o cloud. Eu vou vir em configurações e aí eu vou vir aqui em conectores. Aqui eu já tenho alguns conectores conectados, ó. Então, eu tenho o Google Calendar, que foi a nossa última aula, que eu trouxe aqui para vocês. Eu tenho também o Microsoft 365. No finalzinho dessa aula eu vou falar a diferença entre o Gmail e o Outlook. Tem algumas diferenças, algumas particularidades. Por que que existem essas diferenças, tá? E agora eu vou conectar o Gmail. É importante saber, eu não consigo conectar mais de um Gmail. Então, se eu conectei um Gmail da RSP Tecnologias, eu não consigo conectar o meu e-mail pessoal, por exemplo, tá? Então, se eu quiser manipular mais de um e-mail, eu tenho que vincular, aí eu peço ele para organizar, tal, desvinculo e vinculo outro e-mail. É tranquilo de vincular e desvincular. Então, assim, eu geralmente estou fazendo isso. Eu trabalho com 3 caixas de e-mails diariamente. Então, eu venho aqui, vou vinculando, ele organiza para mim, faz uma varredura, tal. E aí depois eu venho e vinculo a outra. O Google Calendar não tem referência ao e-mail que está no Gmail. Então eu posso ter um e-mail aqui onde o meu calendário central, que eu trabalho, que eu mostrei na última aula, né? E aí eu tenho várias agendas dentro desse e-mail. E aqui ele não tem vínculo, tá? Ao contrário do Microsoft 365. O Microsoft 365, quando você conecta, que você já conecta tudo, o pacote inteiro, né? O Outlook, o calendário do Google, da Microsoft, o OneDrive, aqui não, aqui é diferente. Então, no Google a gente conecta ferramentas separadas. Então, eu posso ter um e-mail para o calendário do Google, um e-mail para o e-mail, mãos à obra, vou vincular, ele vai perguntar qual e-mail que eu quero, tá? Então, quero que ele tenha acesso a essa caixa de e-mail aqui. E primeira conexão, quando vocês forem fazer aí, provavelmente ele vai pedir aquela confirmação, né? Vai mandar para o seu celular um link, se é você mesmo, ou às vezes o número, ou às vezes o código, né, do PIN. Mas o meu, como eu já conectei essa conta algumas vezes, ele não pede isso, tá? Então, para a gente ver aqui, ó, agora ele já está conectado. Todos esses status aqui que está com checkzinho aqui, as contas que eu tenho conectada no meu cloud, tá? E à medida que você vai integrando as ferramentas, mais poderoso o seu cloud vai ficando e mais produtivo o seu dia vai ficando. Então, o primeiro teste que eu queria fazer aqui, eu vou pedir o seguinte: Cloud, busca e-mails de 10 dias, né, 10 dias atrás e classifica automaticamente por urgência. E eu quero que ele coloque esses checkzinhos, um vermelho, um amarelo e um verde. E aqui, você note aqui o seguinte, pessoal, ele mesmo vai ler o e-mail e ele mesmo vai interpretar. Pô, esse e-mail aqui é vermelho, urgente, esse é médio e esse é tranquilo, tá? Então, essa é a ideia, essa é a inteligência da IA dentro dos seus e-mails. Depois você vai conferir, claro. Então, vamos pedir para executar e vamos ver o resultado. Pessoal, então vamos ver aqui o resultado. Ele trouxe para mim o resultado, ó. Ele fez uma triagem para mim e trouxe para mim, tá? Então ele está falando aqui, ó, lógico que alguns e-mails aqui eu criei para a gente fazer esse laboratório, tá? Então ele está falando que eu tenho uma proposta de curso de Power Query, esse e-mail me mandou na data de hoje. Eu tenho um orçamento de curso também, que esse e-mail me mandou na data de ontem. Eu tenho um projeto status aqui, que é um e-mail que está em inglês, por exemplo. E eu tenho um alerta de segurança do cloud, que é a conexão que eu fiz ontem, tá? Então, ele entendeu que isso aqui é alta urgência, que eu já tenho que ir lá na minha caixa de e-mail e verificar, beleza? Como ele me deu as datas, fica mais fácil de eu achar. E aqui esses são pedidos diretos de clientes parceiros, orçamentos, reuniões ou alertas de segurança, média urgência, relevância, mas sem prazo imediato. E ele traz para mim. Então aqui ele tem novas oportunidades de processo licitatório, Pix recebido, isso é bom, né, pessoal?
confirmação de pagamento, ok. Licitação também, 5 tipos de licitações. Então aqui ele trouxe alguns links de licitações, que é um dos carros-chefes aqui da minha empresa. E aqui ele trouxe os de baixa urgência, que é Mercado Livre, marketing, e-mail marketing, entre outros, tá? E isso cobra a primeira página de 50 e tal. Então aqui eu trouxe os 10 dias, e aqui ele me pergunta o seguinte, ó, já é suficiente esse recorte para você agir nos itens urgentes? Então ele está me perguntando se aqui já basta, tá? Então, para mim já bastaria, eu ia começar a trabalhar nos e-mails, organizar e-mails, tá? Como a ideia aqui é mostrar mais coisas, então agora eu vou pedir o seguinte, ó, Cláudio, criar lábios coloridos e classificar em lote todos os e-mails. Vou colocar desse período que a gente está trabalhando, né? Que é esses 10 dias. Desse período de 10 dias. O que seria esses lábios? Agora eu quero um efeito visual nos meus e-mails, tá? E aí, quando eu abrir aqui, todos esses chequezinhos que ele criou aqui, ó, ele vai criar na minha interface lá. Aqui, se eu vier aqui, ó, já consigo ver os chequezinhos aplicados. Olha, eu criei os marcadores aqui e vai criando aqui para mim, tá? Ele acabou de sinalizar que já terminou as amarelas e agora ele vai começar a ver as verdes, que ele julga ser a que tem o maior volume de mensagens, né? Se eu for acompanhando aqui, ó, dou uma atualizar a tela aqui, eu começo a ficar mais colorido minha página aqui, né? Bem legal, né, pessoal? Vamos lá. Então aqui agora ele finalizou, pessoal, confirmando que fez os checkzinhos, dá um balanço de quantas mensagens de cada cor. E aí, se eu vim conferir aqui, já está tudo aqui. Fica bem legal, né, pessoal? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pedir ele para deletar as baixas prioridades dos 50 últimos para ficar mais rápido, tá, pessoal? Você pode ajustar sua caixa inteira? Cara, pode. Só que sim, demora. Então, se você tiver uma caixa real aí, igual, por exemplo, a minha tem 9 mil e-mails não lidos, por exemplo, você pode pôr de um dia para o outro, por exemplo, tá? Então, agora eu vou remover os verdes, né? De baixa prioridade. E aí depois eu vou começar a trabalhar os de média e alta prioridade. Confirmou se eu quero excluir, mover para lixeira e tal. Uma confirmação de segurança normal nessas integrações, né? Então ele finalizou, pessoal, ele removeu todos os de baixa prioridade. Notem que agora eu só tenho de urgentes, né? E média prioridade. Agora eu vou mostrar para vocês, ele começar a interagir com meus e-mails, ó. Se vocês repararem, tem um e-mail aqui em inglês, tá vendo? O conteúdo é em inglês também. Então isso aqui eu fiz propositalmente pra vocês verem, abrir o e-mail e vou mostrar para vocês como é que funciona o envio de e-mail dele, tá? Dos urgentes, temos um em inglês. Pode traduzir, trazer para mim. Pode trazer para mim, por favor? Trazer para mim. Então ele vai lá no meu e-mail, ele abre esse e-mail, traduz, lê o e-mail, né? Em si, traz para mim. Então beleza, ó. Ele vai trazer tudo, quem mandou esse e-mail, a data e o texto. E agora eu quero que elabore uma resposta em inglês. Lógico que aqui eu ia ler e eu mesmo ia definir essa resposta, escrever essa resposta, ia pedir ele para lapidar essa resposta, e assim, aí sim eu ia pedir ele para traduzir e enviar para mim, tá? Aqui eu não vou fazer isso para ficar mais rápido, tá? Então, elabore, envie ao remetente. E aí eu quero mostrar para vocês como é que ele envia o e-mail. E aí aqui é uma grande diferença que eu descobri em relação à integração ao Outlook, ok? Então aqui ele está elaborando a resposta apropriada. Lógico que aqui é um cenário de aula, né, pessoal? Lógico que eu não... responda aí para mim. Tem que ter o controle do que ele faz. Ó, vou preparar a resposta. Um detalhe importante. Minhas ferramentas Gmail conseguem criar rascunho. Então o que quer dizer aqui, ó? Então, ok. Para enviar é só abrir o rascunho. Então ele já fez a resposta para mim, tá? Então aqui, pessoal, é um diferencial importante em relação ao Outlook. Ó, já está aqui. Ele não dispara um e-mail automático. Ele sempre cria o rascunho e fala, cara, tá no rascunho, confere e manda. E isso não é uma limitação da ferramenta, pessoal. Isso aqui é um mecanismo de segurança do Gmail, tá? Porque é o seguinte, como é que funciona a integração Google Outlook com as ferramentas OpenAI, Anthropic Cloud, por exemplo? Quem define as regras é o dono da ferramenta. Então, quem define as regras do Outlook é a Microsoft. Quem define as regras do Gmail é o Google. Não é a Anthropic que define qual que vai ser as regras, tá? Então, o Microsoft ele cria um servidor de MCP, que é um protocolo que permite
as ferramentas de IA integrar nas suas ferramentas. E as regras estão ali dentro. Então, por exemplo, no Microsoft, eles permitem que as ferramentas de IA abrem o e-mail, escrevam o e-mail e enviem automaticamente. O Gmail não. O Gmail abre o e-mail, redige o e-mail e deixa no rascunho. Por quê? Ele pensa que o último clique sendo você enviando é muito mais seguro para o usuário. E aí eu falei, cara, comecei a me questionar e pensar e falei, cara, cara, tem razão. Tem razão. Sabe por quê? Não se acaba que se acomoda. Imagina que você tem que mandar um e-mail para um alta cúpula, um alto gestor, e de repente você não confere, você está na correria, a IA vai lá e redige o e-mail e envia-se. E aí ele tem, talvez tenha uma informação não errada, mas uma informação que você não queria mandar naquele momento. Então, essa diferença é importante, tá, pessoal? E guardem isso que é importante. E para finalizar, pessoal, esse aqui eu acho meio que o ponto alto dessa integração, tá? Eu quero, ó, Cláudio, varrer um período de 10 dias, vou pôr 5 para ficar rápido, tá? De 5 dias e extrai inteligência de um negócio. Pendências esquecidas, padrões, isso aqui é um relatório executivo da minha caixa de e-mail, tá, pessoal? Cláudio, vai lá na minha caixa de e-mail, olha os 5 últimos dias, os 5 últimos e-mails, cria um relatório executivo para mim. E-mails não lidos, e-mails recebidos, e-mails urgentes, e-mails pendentes, entre outros. Isso aqui é bem legal, viu, pessoal? Pessoal, então ele acabou de gerar um resumo executivo para mim, tá? Ele me deu em arquivo e me deu em texto também. Eu quero, por exemplo, mandar esse resumo executivo para algum e-mail. Enviar esse resumo ao e-mail diegodasp@gmail.com. O conteúdo no corpo do e-mail. Por quê, pessoal? É uma limitação dele, tá? Ele não consegue anexar arquivos aqui no Gmail. Lá no Outlook, ele também não assim, diz que faz, mas pelos testes demora muito, dá erro. Aqui eu perguntei, o Cláudio, ele já falou assim, não, no Gmail eu não consigo. Então ele falou, ó, ou se você abre o rascunho, ó, já criou o rascunho, tá vendo? Com o resumo executivo, ó, já tá aqui. Isso aqui é um outro rascunho, né? Eu tenho que vir em rascunho, como é um e-mail novo, ó, eu tenho que vir em rascunho e ó, resumo executivo. Ó, já está aqui, beleza? Aí, ontem, quando eu estava testando, pessoal, eu vim aqui pedir ele para apagar alguns rascunhos e também não é uma limitação, também não consegue apagar. Tá? Tô falando essas limitações, no dia a dia você vai descobrindo, ele mesmo vai te falando. Mas eu já estou falando aqui o que eu testei, beleza? Pessoal, então é isso. Lembrando que eu estou conectado também ao Google Agenda, então eu consigo já agendar períodos, trocar e-mails. O que que faltaria aqui agora? Eu ter uma base de arquivos. E aí é o Google Drive, que é o assunto para a nossa próxima aula. Então, a aula anterior foi conexão com o Google Agenda, essa aula Google Gmail. Mostrei algumas coisas, algumas funcionalidades. Recomendo que você integre e faça os testes realmente aí no seu dia a dia. Ele organizar caixa, colocar lido ou não lido, ele faz também. Então, assim, é dia a dia. Vocês vão que é fácil de fazer, tá? É tranquilo. Conexão. Conectou, vai pedindo. O que ele não conseguir fazer, ele vai te falando, você vai conversando com ele. É uma ferramenta super ótima no seu dia a dia, aplicada ao negócio, né? Que é uma das grandes dúvidas da IA. Como é que eu aplico isso no meu dia a dia, na minha empresa? Tá bom, pessoal? Então, quem não está inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um like. Próximo vídeo, integração cloud com o Google Drive. Valeu!